No início, Teru pensava que os seres vivos tinham sua própria maneira de dividir os habitats. Os fracos se escondiam na grama, enquanto os fortes caminhavam orgulhosamente sob a luz do sol. Seguiu-se uma cena em sala de aula onde alguns garotos conversavam entre si. Um deles comentou que Kenta havia trazido um jogo para a escola. Outro disse que se fosse o Yamasen, ele nem perceberia. Um terceiro exclamou animado e o primeiro sugeriu que jogassem depois da aula. Teru permanecia calado em sua carteira até que, de repente, chamou. Ei! Direcionando-se aos garotos. Com o rosto tenso, gaguejou que também jogava muito aquele jogo, que já havia zerado 4 vezes e que seu nível estava no máximo. Um dos garotos virou-se para Teru, murmurou uma resposta constrangida e voltou-se de novo. Teru, em pânico, sentou-se com as mãos trêmulas enquanto os meninos zombavam dele, dizendo que ninguém havia pedido para ele se gabar e que dava para ouvir tudo. Outro garoto perguntou em voz alta se Teru só queria participar da conversa, mas outro descartou a ideia, dizendo que de jeito nenhum o incluiriam. O garoto que sentava na frente de Teru mandou que ele soubesse qual era o seu lugar. Teru, com expressão tensa, pensou novamente na divisão de habitats como uma forma de os fracos se protegerem. A cena mudou para 10 anos depois. Um prédio escolar apareceu e Mikage Teru estava jogando no celular em sua carteira enquanto alguns garotos ao lado conversavam. Um deles disse que o jogo que comprara recentemente era muito divertido. Outro perguntou se era aquele jogo de terror que ele havia mencionado antes, e o primeiro confirmou. O segundo reclamou que não conseguira dormir por causa dele, e o primeiro o provocou dizendo que ele novamente ignorara a namorada só para jogar. A conversa foi interrompida quando alguém apontou para Shionji. Os alunos ao redor reagiram dizendo que ela estava perfeita novamente naquele dia. Um estudante identificou Shionji como filha de uma família Zaibatsu e super rica. Outro mencionou que ela havia ficado em primeiro lugar na última simulação de vestibular da turma. Teru observava em silêncio enquanto mais alunos comentavam que ela aparentemente havia conquistado o primeiro lugar no torneio municipal de karatê e que se destacava tanto nos estudos quanto nos esportes, descrevendo-a como a definição de garota bonita perfeita. Teru pensou que já sabia disso, pois era assim todas as manhãs. Um aluno chamou Rei pedindo ajuda em matemática e Rei respondeu que estudaria números complexos com Sato-san. Os alunos então perguntaram animados sobre cartas de amor, festas em casa, concursos de coral e ajuda no clube de karatê. Rei respondeu a cada um com calma, orientando que deixassem os horários na mesa, aceitando ir à festa em casa e dizendo que estava escrevendo a resposta para a carta de Shima-kun. Teru se perguntou se Rei era como o príncipe Shotoko, capaz de ouvir tudo ao mesmo tempo. Quando a multidão ao redor dela finalmente se dispersou, Teru suspirou e pensou novamente que os fracos ficam escondidos na grama enquanto os fortes caminham orgulhosamente sob a luz do sol. Em seguida, questionou-se se o jogo que estava jogando era muito severo com jogadores solo. Perto dali, alguns alunos sugeriram animados adicionar uns aos outros no mesmo jogo. Teru, jogando em silêncio, pensou que não precisava ser popular, mas desejava ter pelo menos um amigo com quem jogar. A cena mudou para uma loja de games. Teru estava sozinho diante de uma máquina de arcade e pensou que estava no fliperama completamente só. Depois de olhar o relógio, viu que já eram 22 horas e decidiu que jogaria mais uma rodada de Zombie and Gun e depois iria para casa. Seria a forma perfeita de encerrar o dia. Ao se aproximar do jogo, notou que já havia alguém lá e pensou que era raro ver uma garota ali. Diante dele, perguntou-se se ela estava fumando e se o lugar permitia isso. Achou que ela tinha uma aparência chamativa e notou que a pontaria dela era péssima. Teru tentou dar um conselho, dizendo que ela precisava apertar o botão e fazer parry, mas ela morreu no jogo e em seguida chutou a máquina, deixando-o chocado. Quando Teru tentou falar nervosamente, a garota avançou furiosa, agarrou-o pelo golo e gritou que ela havia morrido por causa dele. Enquanto o segurava, ela notou o uniforme escolar de Teru, soltou-o de repente, entregou-lhe a arma do jogo e saiu andando. Teru não fazia ideia do que acabara de acontecer. Em seguida, ele viu um estojo de identificação no chão, pegou-o e percebeu o que era. Correndo pelas ruas, pensava que não podia ser, pois a pessoa de antes parecia alguém que pertencia à luz do sol.
Enquanto continuava correndo, uma garota saiu de repente de um beco e esbarrou nele, pedindo desculpas de forma tensa antes de correr embora. Momentos depois, Teru ouviu gritos virando a curva e ficou atônito ao descobrir que a garota de antes, com o rosto sujo depois de bater em vários garotos, era Xion de Ray. Segurando o cartão de identificação dela na mão, ele gaguejou o nome de Ray. Ray limpou o rosto e admitiu que havia sido descoberta. Teru, tremendo, insistiu que só estava tentando devolver um objeto perdido. Ray o observou friamente e perguntou, com um olhar vazio, se ele era o tipo de cara que conseguia guardar o segredo de alguém. A cena seguinte voltou para a escola, onde Teru estava em sua carteira jogando enquanto pensava que era Mikage Teru e estava vivo. Ele refletia sobre como havia descoberto acidentalmente o segredo sensacional de Xion de Ray e fugira imediatamente para apagar sua presença, para que ela não o encontrasse. Garantiu a si mesmo que, como havia fugido logo em seguida, sua identidade não deveria ter sido descoberta. Até que Rei de repente o cumprimentou ao lado da sua carteira, perguntando se ele era Mikage e ela tinha algo para conversar. Teru entrou em pânico e insistiu que ela havia se enganado de pessoa. Rei sorriu, mas instantes depois ficou furiosa, bateu o pé na parede atrás dele e exigiu saber por que ele estava fingindo. Ela o chamou pelo nome completo e pela turma. Teru soltou um pedido de desculpas esganiçado. Na escada, Rei perguntou por que ele estava se desculpando e aproximou o rosto bem perto do dele. Teru, tremendo, negou ter contado a alguém o que viu. Rei o interrogou sobre pais, professores ou amigos. Agarrou o rosto dele e o obrigou a olhar para ela enquanto ele pensava que seus instintos de sobrevivência gritavam que sua vida estava em perigo. Teru se preocupou que alguém pudesse vê-los na escola, mas Rei disse que ele claramente entendia a situação em que se encontrava. Ela o avisou que se ele contasse a alguém sobre isso, mesmo que só um pouquinho, haveria consequências. Teru, tremendo, insistiu que não tinha ninguém para contar mesmo. Rei disse que não acreditava nele. Teru perguntou desesperadamente o que poderia fazer para que ela acreditasse. Rei decidiu que faria a si mesma acreditar nele, vigiando-o do bom dia ao boa noite até poder confiar nele. Teru percebeu que isso significava vigilância. Rei elogiou-o por ter entendido rápido e disse que era inútil tentar fugir ou se esconder. Em seguida, declarou que tinha decidido e que eles se dariam bem a partir de agora, chamando-o de Mikage-kun. Teru concordou fracamente. Mais tarde, no fliperama, Teru ficou chocado ao ver que Rei o havia seguido até lá. Rei afirmou com confiança que estava vigiando-o. Teru notou que Rei parecia chamativa naquele ambiente. Rei comentou que havia observado Teru o dia todo e percebido que ele realmente não tinha amigos. Suas palavras o feriram. Teru retrucou que doía ouvir isso vindo de Saionji-san, que tinha um monte de amigos. Rei murmurou, amigos, hein? Teru percebeu que ela ficou abalada e perguntou o que era. Rei dispensou o assunto, mas Teru achou a situação desconfortável. Rei então disse que a máquina de jogo não era divertida e reclamou que não acertava o alvo. Teru insistiu que funcionava normalmente. Rei ficou irritada, perguntando se Teru estava insinuando que ela era ruim no jogo. Teru negou nervosamente, pensando que ela era muito explosiva. Rei o desafiou para uma partida de pontuação. Depois de jogarem, ela perdeu e tremeu de frustração. Teru se sentiu culpado porque jogar em modo 2 jogadores era algo tão novo e empolgante para ele. Ele revelou que era a primeira vez que jogava com outra pessoa. Rei explodiu em lágrimas, batendo os pés no chão, chorando que era frustrante. Teru pensou que ela se comportava como uma criatura que ele não conseguia compreender e tentou acalmá-la. Por fim, com as bochechas vermelhas e inchadas, Rei o acusou de ter trapaceado e perguntou por que era ela quem estava perdendo. Teru pensou que ela parecia uma criança e perguntou por que ela ficava tão alterada. Rei admitiu que até então não havia nada que ela não conseguisse fazer, nem nos estudos, nem nos esportes. Ela agarrou o ombro dele e implorou que Teru a ensinasse o jogo. Em seguida, disse que isso era perfeito, porque assim também poderia ficar de olho nele para garantir que ele não falasse nada. Declarou que eles se encontrariam novamente na noite seguinte. Teru pensou internamente que ela não estava ouvindo. Na semana seguinte, eles se encontraram repetidamente no fliperama e na escola. Teru achava que Rei era como um cavalo selvagem. Uma noite, Rei estava fumando e perguntou a Teru se havia algum problema. Teru negou nervosamente.
Rei ofereceu um trago, dizendo que todo mundo achava fumantes legais. Teru tentou argumentar que fumar tão jovem era perigoso, mas Rei mandou que ele calasse a boca. Teru finalmente perguntou quando ela tinha começado a fumar. Rei ficou atônica, depois perguntou de repente se Mikage gostava dela. Ele entrou em pânico e perguntou como ela chegou a essa conclusão. Rei disse que simplesmente pensou que ele demonstrava interesse pelas pessoas, afinal. Teru respondeu com sarcasmo, perguntando se ele era robô. Rei disse que era só surpreendente. Em seguida, Rei admitiu que começou a sair à noite e a fumar depois que subiu para o ensino médio. Teru ficou surpreso por ela ter respondido de verdade. Ele perguntou por que ela fazia isso. Rei explicou que se cansou de ser a garota rica e popular, sempre sorrindo e atendendo às expectativas dos outros. Teru, nervoso, apontou que ela tinha muitos amigos, diferente dele. Rei deu uma risada de desdém, dizendo que aqueles não pareciam amigos. As pessoas só se interessavam pelo status que vinha junto com o Saionji Rei. Quando alguém é colocado num pedestal, o conceito de amigos desaparece. Teru pediu desculpa sem graça por ter tocado no assunto e confessou que não sabia como responder. Rei disse que tudo bem e que ela também não sabia por que tinha falado tanto. Teru então disse que a versão de Saionji-san que ele conhecia à noite era encantadora e que ele gostava daquela. Rei imediatamente tirou um cigarro, colocou um na boca de Teru e provocou-o por tentar bancar o descolado. Teru entrou em pânico, perguntando por que tinha dito algo estranho. Rei ralou alto, dizendo que ele era esquisito. Ela tocou o rosto dele e avisou que a franja poderia pegar fogo, depois acendeu o cigarro dele com o dela. Provocou-o por fazer uma cara estranha e lamentou quando o cigarro dele caiu, dizendo que era desperdício enquanto ele implorava para ela parar. Ela adicionou que se ele desse um trago, o intervalo deles acabaria, fazendo Teru entrar em pânico e murmurar "Professora W" enquanto corava e escondia o rosto. A cena mudou de volta para a sala de aula, onde Rei chamou Mikage-kun e Teru respondeu internamente com Saionji. Rei disse que ele se esforçava bastante, e Teru insistiu internamente que aquilo era na escola. Rei apontou que não havia mais ninguém ali e disse que ia para o fliperama primeiro, mandando que ele se apressasse. Rei sorriu ao dizer que o veria mais tarde. Teru, atordoado, respondeu que sim e se perguntou se era essa a sensação de marcar um encontro depois da aula. Alguém então chamou "Ei!" e Teru perguntou se elas ainda queriam algo. Duas garotas, Miki e Sato, se aproximaram. Miki perguntou a Mikage-kun se ele estava livre porque precisava falar com ele, e Sato repetiu que também precisava falar com ele. Os três então ficaram atrás do prédio da escola. Teru pensou que aquelas pessoas estavam frequentemente perto de Saionji-san e se perguntou se elas faziam parte do séquito dela. Teru perguntou o que elas queriam com ele, explicando que tinha planos depois disso. Sato disse que seria franca e perguntou qual era a relação de Teru com Rei-sama. Em seguida, apresentou-se como Sato da turma A e apresentou Miki também, dizendo que eram amigas de Rei-sama. Teru ficou atônito por elas se chamarem de amigas. Sato enfatizou que elas almoçavam juntas todos os dias, e Miki acrescentou que até nas aulas de educação física elas sempre formavam dupla. Sato disse que Rei-sama era tão fofa e sempre modesta, enquanto Miki completou que Rei nunca ficava brava com garotos que a provocavam. Sato disse que Rei era sempre composta, e Miki afirmou que ela era realmente uma mulher madura. Teru pensou que tudo que elas diziam estava errado. Sato explicou que tinha ouvido que ultimamente havia um garoto rondando Rei-sama, então veio conferir, chamando-o de um completo ninguém. Sato disse que Rei-sama era a admiração de todos e que era natural proteger as amigas, por isso ela confrontou Teru. Teru pensou consigo mesmo que isso também não estava correto, porque Saionji-san, na verdade, era explosiva, odiava perder, era infantil e rápida em partir para a agressão. Teru agarrou a própria roupa e mal conseguiu formar as palavras Sa-sama. Sato se aproximou mais e disse que no ensino fundamental Teru sempre era pulado na chamada, o que levou ao apelido de herdeiro. Ela perguntou se Teru achava que poderia ser alguém especial ao lado de Rei-sama. Sato avançou em direção a ele, perguntando se ele havia sonhado que poderia ser especial, e então gritou para que ele soubesse o seu lugar e conhecesse os seus limites. Teru ficou chocado enquanto as palavras "saiba o seu lugar" ecoavam na sua mente. Sato e Miki se afastaram, dizendo que era tudo o que tinham a dizer. Teru, suando, sentou-se no chão e pensou que aquilo que elas disseram estava certo.
A cena então mudou para o fliperama, onde Ray estava sentada fumando e comentou que achava que Teru não viria. Teru pediu desculpas por estar atrasado, e Ray sorriu, sugerindo que praticassem. Eles jogaram, e enquanto Ray se concentrava, Teru disse que a pontaria dela tinha melhorado. Ray corou e agradeceu. Quando a pontuação dela ultrapassou a dele, Ray pensou consigo mesma que era um pouco verdade. Depois que o jogo acabou e Ray venceu, Ray corou e perguntou em voz alta se tinha realmente ganhado. Em seguida perguntou a Teru se ele não estava se contendo. Teru disse que não e acrescentou que era assim que Sayeon-ji-san era boa, que ultimamente ele achava que era só questão de tempo até perder, e que ela aprendia rápido. Disse que com isso o objetivo estava alcançado. Ray corou e gaguejou, mas Teru continuou dizendo que a necessidade de ficar com ele agora não existia mais. Ray ficou atônita e perguntou por quê. Teru segurou a mão dela e explicou que se alguém descobrisse que alguém como ele estava com Sayeon-ji-san, seria estranho. Disse que imaginava que Ray já tinha percebido que não havia mais ninguém para contar sobre as saídas noturnas dela, que ela devia ter entendido isso, e que mesmo que fizesse parte da vigilância sobre ele, devia ter sido desagradável. Teru acrescentou que Sayeon-ji-san era diferente dele. Teru se curvou e pediu desculpas por ter causado problemas até então. Ray, magoada, disse que entendia. Quando Teru viu o rosto de Ray, ela estava chorando. Ray disse que ele era igual a todo mundo. Ela enxugou as lágrimas, disse adeus e saiu correndo. Teru observou-a se afastar e disse para si mesmo que estava tudo bem, que era pelo bem dela, que voltar cada um para seu lugar era o correto. Em seguida, olhou para o jogo, inseriu uma moeda, pegou a pistola e começou a atirar nos zumbis, mas se perguntou por que de repente não estava mais divertido. Olhou para o lado e lembrou da expressão feliz de Ray. De repente, largou a pistola, pegou a mochila e saiu correndo enquanto pensava que os dois realmente tinham se divertido, que no fundo do coração ele tinha uma esperança, e que quando Ray disse, da próxima vez vamos jogar um jogo diferente, ele tinha medo de ser rejeitado e não tinha confiança para ficar ao lado dela. Pensou que Ray sempre o esperava. Então, ecos de gritos ressoaram e a cena revelou sangue no chão. Ray estava cercada por um grupo de garotos. Ela limpou o sangue do nariz e provocou-os, dizendo que precisavam de uma multidão inteira para lidar com uma única garota. Um homem se aproximou e disse que era apenas uma saudação, que tinha ouvido que o pessoal de Ray já tinha sido cuidado antes e que os Yakuza tinham algo chamado orgulho. Ray pensou naqueles caras da última vez. O homem agarrou-a pela gola e comentou que ela tinha um rosto e um corpo bons, sugerindo que poderia pagar a compensação com o corpo e perguntando se ela preferia a loja ou eles, dizendo que a deixaria escolher. Ray demonstrou desconforto e o homem ameaçou que se ela não escolhesse, ele a rasgaria ali mesmo. Ray pensou, lá vamos nós de novo, perguntando a si mesma o que ela esperava. Acreditava que mesmo se mostrasse seu verdadeiro eu, ninguém a aceitaria, a veria ou a amaria. Concluiu que sempre esteve sozinha. Os pés de alguém entraram na cena. Era Teru, que girou a mochila e acertou o homem na cabeça com muita força. Teru estava encharcado de suor, e Ray ficou chocada quando o homem caiu no chão. Ray chamou, Mikage-kun? Teru perguntou se Sayeon-ji-san estava bem. Rei gaguejou que estava. Teru estendeu a mão e disse que tinha chamado a polícia e que eles precisavam correr rápido. Rei, chocada, deixou que ele segurasse sua mão e os dois fugiram correndo. Rei continuou atônita enquanto escapavam. Mais tarde, eles apareceram novamente na estrada, com Teru carregando Rei nas costas. Rei reclamou que não gostava daquilo, mas Teru disse que não tinha jeito, já que o tornozelo dela estava torcido e que precisavam se mexer rápido antes que fossem encontrados. Teru notou que a chuva tinha parado. Rei então perguntou por que Teru a ajudara, dizendo que era apenas retaliação por uma briga que ela mesma tinha começado e que não tinha nada a ver com ele. Teru respondeu que já que ela perguntou o motivo, ele diria: Sayeon-ji-san não estava brigando porque gostava daquilo naquela época. Ele mencionou a garota que saiu do beco com a roupa bagunçada e disse que achava que Rei estava ajudando alguém que tinha sido atacado. Rei admitiu que achou que a garota tinha sofrido algum tipo de assalto ou algo assim, e que se envolveu porque estava mais irritada do que o normal com a vida de jovem dama de elite. Rei disse que pensou que poderia se sentir melhor se batessem em alguém, e que uma desculpa perfeita caiu no seu colo. Insistiu que não agiu por justiça e que não era uma pessoa boa o suficiente para que alguém a ajudasse. Teru respondeu com, mesmo assim. Rei remitiu, mesmo assim?
e Teru, corando, gaguejou a palavra amiga, perguntando se alguém realmente precisava de um motivo para ajudar uma amiga. Rei ficou atônita e repetiu a palavra amiga, e Teru confirmou, corando. Rei chorou, também corada, e lembrou que ele tinha dito que ela não precisava mais ficar com ele. Teru pediu desculpas. Rei disse que aquele pedido de desculpas não era remorso suficiente. Teru concordou e, sem graça, disse que tinha um jogo de corrida para recomendar. Rei perguntou qual era e se ele queria jogar juntos. Teru disse que sim, mas Rei inicialmente respondeu que não, fazendo Teru reagir com confusão. Rei então disse que era brincadeira e mandou que Teru contasse sobre o novo jogo amanhã no intervalo do almoço. Teru perguntou se eles se encontrariam na escada de sempre, mas Rei disse que iria até a sala de aula dele. Teru questionou isso e Rei disse que achava que tudo bem se tivesse amigos por perto. Teru ficou confuso. A cena mudou para o prédio da escola na manhã seguinte. Os alunos estavam entrando quando alguém chamou Mikage-kun. Teru se virou e viu Rei cumprimentando-o com um bom dia. Teru ficou assustado e gaguejou ao perguntar a Sayonji sobre a roupa dela. Rei perguntou se ficava legal. Teru, nervoso, se perguntou se era mesmo ok ela estar daquele jeito. Rei se inclinou, agarrou o braço dele e sussurrou que, já que ele a tinha tornado amiga dele, ele assumiria a responsabilidade, chamando isso de promessa. Ela riu, corada. Teru também corou e murmurou confuso. Rei apressou para ir. Teru, agitado, perguntou se ela sabia qual era a distância apropriada entre amigos. Rei exigiu saber o que ele queria dizer com isso. Teru rapidamente disse que não era nada. Rei mandou que ele falasse claramente e deu um chute leve nele, fazendo Teru soltar um grito de dor.